Uma boa noite a todos. Peço a todos que continuem com essa vibração, que foi trago por nós, nosso companheiro Jonathan, através dessa música, Amigo Presente, música do Pai Nosso, Que essas músicas sejam a nossa prece inicial, que possamos manter os nossos sentimentos, a nossa emoção de estarmos aqui hoje na casa de Miramês, e sejam todos abençoados. Eu vou pedir então ao nosso companheiro Jonathan que possa fazer o estudo da noite por nós. O tema de hoje é Lei de Liberdade. Tem alguém pela primeira vez na casa de Miramês? Sejam bem-vindos. Jesus abençoe a todos, viu? Pessoal, qualquer dúvida pode levantar a mão, o Jonas está aí para esclarecer, tá bom? E os nossos companheiros espirituais. Boa noite a todos. Eu agradeço por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, aprendendo, estudando, compreendendo um pouco mais da nossa realidade, da vida verdadeira, da vida real, que é a vida espiritual. Nosso companheiro foi até gentil em falar que a gente esclarece. Na verdade, ele esclarece quase nada, A doutrina espírita nos esclarece em Jesus, principalmente, Ele é o mestre, modelo do nosso guia, e através dos estudos a gente simplesmente dialoga e reflete aí com o que ele nos ensina. Então, ele que é o mestre, o modelo, nós somos simples médios ou intermediários das instruções exaltadas pelos Espíritos para que nós possamos compreender. Quem dialoga à frente de um estudo não domina a área, não domina aquele assunto ao qual está dizendo, está em vias em busca de. Nós gostamos sempre de pensar que o professor, por exemplo, não é mestre, ele é aquele que se dispõe a aprender, que se dispõe a desenvolver o raciocínio. Então nós somos meros médios, estamos aqui juntos realmente buscando entender, estudar e compreender a leitura. Nós sempre gostamos de lembrar que o nosso propósito primordial, acima de qualquer coisa, é compreender a lei, mas não a lei humana, e sim a lei divina. A gente sempre gosta de colocar isso, nós acabamos tendo pelo menos isso, nós internalizamos bem, que a doutrina vem nos dizer, a vem nos dizer, que através da repetição é que nós vamos sedimentando a ideia e sedimentando o hábito. Então a gente sempre gosta de lembrar que o nosso propósito é compreender, refletir e aprender sobre a lei divina. É o nosso propósito. A doutrina, ela vem nos trazer o conhecimento dessa lei e nos trazer o real propósito da nossa reencarnação, o real propósito da nossa existência. Jesus nos trouxe, a doutrina vem nos lembrar que é realmente esse propósito de viver de acordo com a lei divina. É o nosso propósito. Para viver de acordo com a lei é necessário entender e compreendê-la. Sem estudo é impossível. Por isso, a doutrina sempre nos adverte, os mentores espirituais sempre nos adverte da necessidade do estudo constante, do hábito de estudar, de refletir, de buscar conhecimento. O expositor espírita fala de um tema aí 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, e é pouquíssimo tempo para absorvermos e realmente extrairmos o máximo de conhecimento possível. O que o expositor faz, assim, o professor na sala de aula, é simplesmente mostrar o piso, a ideia geral, para que cada um busque realmente essa aquisição desses valores, essa aquisição desse conhecimento. E é por isso que a casa Miramês, como outras casas sérias também, oferece estudos mais aprofundados, oferece outros estudos públicos e também indicam obras, também livros, para que nós mesmos busquemos o nosso conhecimento. Então, nós como expositores estamos sempre estudando, sempre refletindo, e cabe cada um também buscar estudar, refletir e aprender. E para aprender, é claro, nós temos que sempre nos desarmar do nosso orgulho e colocar-nos realmente como alunos, como aprendizes, para que assim nós possamos absorver, aprender e praticar o sempre assim. Então é necessário que nós adquiramos esses recursos para falar e para aprender e para compreender e para mudar. Então, o tema de hoje, como foi dito pelo nosso companheiro, é falando de uma dessas leis que os Espíritos vêm nos trazer diretamente lá no Livro dos Espíritos,
que é a lei de liberdade. E sempre que nós vamos falar de qualquer tema, a gente gosta de trazer muito o contexto geral, o nosso contexto de vida, o nosso contexto social, para nós entendermos como é prático, como é extremamente prático essa doutrina, essa lei e os ensinamentos de Jesus. Porque muitas religiões, elas acabam se colocando a vida espiritual um pouco distante, um pouco separada da vida material. Na verdade, está tudo junto. Reflete tudo junto. Nós estamos vivendo aqui na carne, nós temos uma oportunidade com a doutrina de já viver a lei divina na carne. A maior parte de nós nos preparamos para viver do plano de lá, ou por exemplo, se esperamos viver do lado de lá, esquecemos que aqui já é o plano espiritual. É uma das partes do plano espiritual, né? Do plano material, mas também tem escritos aqui, nós podemos já viver e refletir essa lei aqui. E é o mecanismo, e é o propósito da doutrina, nos mostrar a importância de viver isso. E essa lei de liberdade, como nós falamos, a gente sempre gosta de contextualizar no seguinte aspecto. Porque quando nós pensamos em liberdade, se formos imaginar na antiguidade, era comum naquela época, por exemplo, a escravidão. Era comum o domínio dos mais poderosos, dos mais fracos, né? Então, no início, tinha aquela ânsia por liberdade, a liberdade mesmo de poder agir por si mesmo, porque até então éramos escravos, porque nós fomos escravos em relações passadas. E começamos com esse grito de liberdade, nós vemos aí vários movimentos que ocorreram no mundo, em busca dessa liberdade mesmo, de viver, né? De agir sem o domínio desses indivíduos, que eram nossos donos praticamente, né? E com o passar das eras, vieram tendo outras liberdades, como a liberdade de expressão, que nós temos hoje em dia na sociedade, e outras liberdades mais, que nós buscamos aí adquirir do terra a terra, que a lei humana já nos garante. Porém, todas essas liberdades, nós acabamos nos confundindo demais com elas. Por quê? Porque tudo que nós buscamos, estamos até brincando com o nosso companheiro aqui há pouco, nós acabamos refletindo do que somos. Então a liberdade, no conceito geral, no conceito de humanidade, é uma coisa totalmente diferente do que a ideia de liberdade, que é o que a doutrina veio nos mostrar, que é o que Jesus veio nos mostrar. A liberdade atualmente está sendo entendida, e nós vemos, a gente atua muito nessa área, nós vemos, por exemplo, separações, divórcios ocorrendo por uma confusão, estamos confundindo o que é liberdade. Nós vemos sociedade caindo, famílias caindo, órgãos caindo, instituições sendo derrubadas, porque nós confundimos essas noções de liberdade. Porque a liberdade para nós, muitas vezes, vamos assim dizer, no lar, por exemplo, quando nós temos um relacionamento, um casamento, a liberdade é fazer o que eu quero. Mas sim, é curtir do jeito que eu quero, é curtir a vida, não ter responsabilidades, é agir a torta direito para quem é libertino, vamos assim dizer, é viver a sexualidade em forma desequilibrada. Por quê? Porque refletimos o nosso passado com as experiências que adquirimos no passado. Então a liberdade que a doutrina vem nos trazer, que os Espíritos vêm nos dizer, é uma liberdade com responsabilidade. Porque até então, como nós falamos, nós desejamos e ansiamos por não ter responsabilidades. A maior parte de nós, o reflexo mesmo do nosso passado, nós queremos fugir de responsabilidades. Nós não queremos, por exemplo, e nós vemos muito hoje na sociedade isso, né? Para quem atua principalmente nessa área, que as famílias não querem ter filhos, porque exige responsabilidade, disso não explico bem, não tem responsabilidade. As pessoas não querem ter um trabalho. Ou, é interessante, a gente lida com essa área que a gente pode falar com propriedade. A maior parte de nós busca, por exemplo, um concurso público porque não quer ter responsabilidade de seguir ordem de um chefe, porque quer simplesmente receber o salário sem ter que trabalhar em regra, né? Com seriedade, com disciplina. Então não quer dizer que está errado buscar esses meios, quer dizer que é simplesmente o sentimento que nós refletimos nisso, é a forma que nós vemos isso. Então tem coisas que nós estamos começando a agir, vamos assim dizer, de forma desequilibrada porque confundimos. Nós vimos, por exemplo, antigamente, isso é só um raciocínio, tá, dentro da sociedade, que as mulheres tinham muito mais valores que tem hoje em dia. Nós estamos falando dos nossos jovens, nós estamos julgando e condenando que hoje nada, né?
Mas as mulheres eram muito mais famílias, muito mais valorosas do que os homens. E nós vemos aqui na nossa própria família, no nosso próprio ser familiar, a liberdade sendo entendida como libertinagem. As mulheres querem agir como os homens agiram, sem responsabilidade. E os homens também querem fugir das relações, ou querem fugir das responsabilidades sociais, querendo essa falsa liberdade, confundindo liberdade real, a liberdade espiritual, com a liberdade humana. Queremos agir com os nossos desejos e impulsos. Isso não é liberdade. E nós vamos tecer isso agora, para nós entendermos quanto isso não é liberdade. Tecemos o paralelo rapidamente com pequenas reflexões, só para nós entendermos qual é o nosso propósito. Não é falar de liberdade, como a humanidade nos demonstra. Quando nós estudamos doutrina, nós queremos algo novo, queremos a verdade, que só está com Jesus. Porque a verdade real, ela é reflexo da lei, do Evangelho de Jesus. Ela é a verdade da forma mais clara e mais límpida que a humanidade consegue receber do momento. Então, quando nós estudamos, ou quando nesse momento nós vamos estudar sobre esse tema, peço a todos que esqueçam as noções de liberdade que nós temos, e isso porque, segundo o nosso companheiro Paulo, ele mesmo disse, que já não faz o que ele gosta, porque o que ele gosta não lhe convém. Emmanuel nos fala que nós devemos mudar todos os conceitos que nós temos de qualquer ponto que pudermos imaginar, todos, é claro, categoria, todos, qualquer aspecto, qualquer interpretação, qualquer reflexão, qualquer assunto que tivermos, nós temos que mudar, transformar, qualquer um. Então nós temos que desarmar, esquecer as noções de liberdade e buscar que liberdade é essa que Jesus veio nos trazer e qual é a liberdade real que a humanidade deve começar a aplicar. Porque nós começamos a perceber que socialmente nós estamos nos quebrando, nos destruindo. Principalmente nos nossos lares, principalmente famílias. E nós vemos a espiritualidade nos dizer que o nosso cadinho purificador, como Emmanuel mesmo nos diz, as nossas maiores conquistas, o que nós mais podemos conquistar na nossa encarnação está no nosso seio familiar. Os reajustes, as reharmonizações, as mudanças que devemos fazer com os companheiros que vivemos, porque a maior parte de nós em família somos inimigos de um passado. E nós estamos aqui para reharmonizar e reajustar. Então essa noção de liberdade, ela deve ser vista de forma diferente, bem diferente do que a humanidade vem nos trazer. Então ser livre é bem diferente do que agir da forma que eu quero, agir da forma que me satisfaz e agir da forma do que satisfaz o meu desejo e o meu. Porque tudo que vai com o meu e com o meu é fruto do meu ego. E segundo a espiritualidade. E é por isso que ele sempre nos convida a vencer todo e qualquer desejo, todo e qualquer impulso. Todo e qualquer. Então a primeira coisa que nós devemos entender quando nós estudamos um tema é que nós devemos buscar mudança de comportamento, mudança de hábito e mudança de pensamentos. Segundo a espiritualidade, lá nos livros dos Espíritos, nas suas questões 416 aproximadamente, é perguntado para os Espíritos assim, Kardec pergunta: nós somos livres para fazer o que queremos? Os Espíritos são categóricos para não. Não, taxativamente. Existe alguém livre totalmente? Não. E por quê? Porque como meu companheiro um pouco a gente agora pouco estudou o tema, não é verdade? Nós convivemos em sociedade. Nós convivemos uns com os outros. Nós convivemos em organizações sociais. Nós temos que respeitar normas para viver bem, para viver em harmonia. No nosso próprio lar não é assim. Não é assim no nosso próprio lar. Então, livres para fazer o que nós queremos sempre,
é impossível, ninguém é livre. É perguntado assim, é possível alguém estar em plena liberdade de fazer o que quer? Aí ele fala assim, só aquela pessoa que se isola, né? Totalmente da humanidade. Não vive em sociedade. Essa pessoa pode fazer o que quer. Em regra. Claro que nem tanto. Porque nós estamos pensando aí em uma vida de 60 anos. Esquecemos que temos reflexos aí nas nossas ações e pensamentos do plano espiritual também. E vamos dar continuidade à vida. Então a espiritualidade nos adverte e fala, não somos livres. Por quê? Porque nós temos que conviver em sociedade e temos que respeitar os direitos dos outros. Emmanuel fala para a gente lá no Consolador, e sempre gostamos de lembrar, que o que nós temos que mais ver, mais perceber, mais projetar em nós, levar para as pessoas que estão ao nosso redor, é a noção de responsabilidade que nós devemos ter com os nossos hábitos. A espiritualidade dessas questões fala que a única forma de nós sermos livres totalmente é não pensar. Nós podemos pensar sempre o que quisermos. Porém, nós sabemos muito bem que mesmo o pensamento é um plantio de ação. Ele cria. O pensamento ele cria. E onde nós vemos isso? Nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico Xavier e Espírito Emmanuel. Conta-nos lá altos em uma reunião que os espíritos estão lá pensando, e no momento que eles pensam, as pessoas encarnadas plasmam. A ideia cria, ela começa a criar telas e começa a criar forma. Então o pensamento ele é emitido, nós emitimos pensamento e recebemos pensamentos o tempo todo. Então já é um motivo. E por que nós falamos sobre responsabilidade? Que como Emmanuel nos disse, tudo que nós fazemos está sob a égide da lei de causa e efeito. Então só de pensar nessa lei, já começamos a perceber que nós não somos totalmente livres. Só de pensar no desencarne e reencarne, já começamos a perceber que não somos livres. Eu posso viver minha vida em desequilíbrio da forma que eu quiser. Posso entrar no vício que eu quiser. Posso. Em regra, posso. Leis punem. Há formas, por exemplo, as próprias instituições de reeducação. A gente fala assim porque as pessoas gostam de falar presídio, né? Mas instituições de reeducação, as próprias escolas, elas são momentos aí que são um ambiente que nos proporciona retirada das situações muitas vezes. Mas em regra, eu poderia sim entrar no vício e viver, por exemplo, na criminalidade ou na sexualidade até os meus 100, 110 anos. Mas agir no momento que eu vou desencarnar, não vai? E eu desencarno. E no plano espiritual eu sofro os reflexos do que eu fiz. E não só isso. A minha próxima reencarnação é o que acontece normalmente. Eu venho com os efeitos da causa que eu produzi, que acabam por amor e pela lei divina, impossibilitando que eu continue na mesma situação. Um exemplo, posso beber, vou falar beber que é um hábito da sociedade, né? Um hábito da sociedade, infelizmente ainda temos esse hábito. Beber ou então me alimentar das vísceras de animais, à torta e direito. Vive aí 90, 50, 100, não sei quantos anos. Tranquilo, desencarna. Não é assim? A bebida nós sabemos que gera cimose e outros problemas aí que podemos dizer. Aí eu reencarno aí com problema no estômago, com problema no rins. Fruto de um hábito que eu gerei. Então a lei, ela acaba, que por amor, que é a lei de amor, ela acaba cessando a minha fictícia, né? A minha ilusória liberdade. Então liberdade não é bem o que a humanidade diz. Eu tenho meu corpo, eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Não é assim que as pessoas falam? Eu falo o que eu quero. Esquecemos dos crimes contra a honra, que a própria lei humana já demonstrando para a gente que é algo errado, que é algo que não coaduna com a ideia de sociedade. Todos os meus hábitos refletem em mim algo. E tudo que a doutrina nos ensina, que os Espíritos nos ensinam, é que devemos ter responsabilidade diante de nossos atos. Então a liberdade não é bem o que pensamos.
A liberdade não é agir de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu desejo. Porque mais uma vez repetimos, tudo que somos agora, segundo a espiritualidade, sei lá, no livro Evolução em Dois Mundos também diz isso claramente. Tudo que nós somos é fruto das experiências que nós adquirimos no passado. Tudo. Então eu, nesse momento, sou o Jonathan, fruto de experiências, hábitos do passado. E olha que interessante, sabe por que nós estamos reencarnados? Alguém sabe dizer por que nós estamos reencarnados? Porque estamos aqui para mudar essas experiências. Nosso passado já não é bom para a gente mais. Não foi, né? Nem é. Não é. O que nós devemos fazer, na verdade, né? O nosso passado é fruto de nossa ignorância. E segundo a espiritualidade, nós devemos mudar tudo. Todas essas experiências. Todas. Podemos dizer e arriscamos dizer que até esses espíritos de hierarquia que pisaram aqui, que nós temos como modelo também, como Gandhi, Francisco de Assis, Miramês, também se reencarnaram e vão estar para mudar, se reencarnaram, para mudar as suas experiências. Isso por quê? Que nós não seguimos repetindo sobre isso? Porque todo espírito evolui e a evolução, segundo a espiritualidade, ela não acaba, ela é infinita. Então, se é infinita, nós vamos estar sempre evoluindo, sempre. E por isso que a espiritualidade fala que nós devemos mudar todos os conceitos, todas as ideias que nós devemos ter. Então é mais ou menos assim. Como assim, Jonathan? Se hoje nós estamos estudando aqui, hoje dia 26 de 9 de 2022, sobre liberdade. Estamos absorvendo algo sobre liberdade. Estamos metabolizando, assim como a planta faz, né? Gerando lá clorofila ou produzindo algo novo, uma nova ideia, com novas ações. A partir do momento que eu começo a mudar essas ações, de alcançar esse patamar no qual eu almejei, eu já começo a vislumbrar outras mudanças, outras ideias mais avançadas e devo mudar novamente. Como assim? O tempo inteiro eu devo reformar a minha intimidade. Constantemente. O tempo inteiro. Em regra, é como se em momento algum nós tivéssemos a capacidade de nos dizermos mestres ou dominadores de amor. Porque a cada passo novo, novas virtudes, novos valores, novas visões vão se abrir para que eu possa adentrar e buscar adquirir. E é por isso que eu vou estar em constante aprendizado o tempo todo. E ter essa noção de responsabilidade diante das liberdades que a humanidade me traz é essencial. É essencial. Como citamos, a gente atua na área e a gente vê que realmente há uma confusão muito grande nas noções de liberdade. As pessoas que não são instruídas, e quando nós falamos instruídas, não são pessoas que têm doutorado, com mestrado, não é isso. Nada a ver isso. Estou falando com maturidade. As pessoas com maturidade, elas começam a perceber, como é dito lá por Emmanuel na aula série, que quanto mais evoluir o espírito, mais ele percebe que tudo é oportunidade de aprendizado, de mudança, nele mesmo, em sua intimidade. E quanto mais evoluir o espírito, mais respeita o outro, mais ele ama o outro, mais ele é disciplinado. Mas ele é disciplinado. E as noções de liberdade que a comunidade nos traz é o contrário, é o oposto, é de indisciplina. O que a doutrina vem nos mostrar é que essa liberdade que nós temos, ou livre-arbítrio, esse Sérgio gosta de brincar às vezes, né? Mas é sério, que na verdade o livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Porque o livre-arbítrio nos possibilita agir, sim. Plantio. Jesus fala disso, né? A causa. Mas a colheita é obrigatória.
A lei de causa e efeito, ela nos mostra como nós devemos agir com responsabilidade. E como que a doutrina nos auxilia a usarmos bem essa nossa liberdade? Como? Ela nos mostra qual ação, as ações que nós temos, as ações que a humanidade tem, as ações que Jesus, que é nosso referencial, tem, as ações de Miramês, as ações de Chico, as ações de Francisco de Assis, as ações de Gandhi, as ações de Hitler, e mostra quais são os efeitos de cada ação. Então, olha que interessante, no início do estudo nós falamos, eu preciso estudar constantemente. Então, para eu saber, eu preciso primeiro estudar. E como que eu vou usar essa noção de liberdade no livre-arbítrio? Muito bem. Eu conheço os efeitos e a partir daí eu escolho o que é. Eu sou livre, é me dado o livre-arbítrio. Para que eu, com a liberdade que me é possível, e é interessante, né? Uma liberdade que está no meu contexto, porque tem coisas que mesmo nós, que gozamos de plena capacidade mental, plena capacidade física, não podemos fazer. Por exemplo, eu queria voar, por exemplo. Voar sem avião, tá? Voar mesmo. É possível? É no plano espiritual, a orientação, né? Mas da carne, eu da carne, tipo assim, se tipo um Superman, sabe? Não é possível. Por quê? Existe uma lei ali de gravidade que não possibilita que eu vou. Falei no extremo, né? Só para a gente raciocinar. Eu queria, por exemplo, ou algumas pessoas pensam, né? Eu queria, por exemplo, sair da minha casa muito tranquilo, né? Vivendo assim, sem roupa nenhuma, tranquilo. Nós temos aí e sabemos que crimes contra a honra, né? Não é permitido. Então nós não somos totalmente livres, de certa forma, para agir, para fazer. Eu, por exemplo, aqui não sou livre para fazer qualquer coisa, porque tem normas na casa, na verdade, normas de conduta, normas de disciplina. Como falamos do lar, no lar também tem normas que conduzem ao lar. Não pode ficar solto, porque senão vira bagunça, não é verdade? Olha a disciplina que a espiritualidade fala. Olha a disciplina. No meu ambiente de trabalho, eu preciso de disciplina. Eu preciso de seriedade. Eu não sou totalmente livre para fazer o que eu quero. Quantas vezes durante o dia eu queria falar assim, meu Deus, eu queria tanto pegar minhas coisas e ir embora da minha casa, cansado, estressado. Mas limpar a roupa não. Eu tenho aqui um programa, eu tenho aqui que agir de acordo com o que eu programei, com o compromisso que eu assumi, com a minha responsabilidade. Está objetivo. A noção de liberdade que a espiritualidade nos traz é uma noção imbuída com muita responsabilidade. Talvez aí venha aquela noção muito confusa que as pessoas acham, que a maior parte de nós pensa, e já ouvi muito falar, né, que nós somos seres com muitos direitos, né, assim que as pessoas falam, é meu direito para cá, eu sou cidadão, eu tenho direitos, né? Só que esquece que, na verdade, o cidadão, para garantir o seu direito, ele tem deveres a cumprir. Se ele não cumpre esses deveres, ele não tem direito nenhum. Então é bom eu chamar a atenção dessa série e falar para a gente também que nós somos, na verdade, para nós tirarmos essa noção de ideia de que nós somos detentores de direitos, não. Nós somos detentores de deveres. Se nós cumprirmos o nosso dever, aí sim é nos garantido direitos. Como espíritas, nós somos chamados a ter responsabilidades, a agir com seriedade, disciplina, a tomarmos as nossas más tendências. Se nós fizermos isso, e algumas pessoas até nos perguntou, né, por exemplo, nossa, quando estudando obra no nosso lar, por exemplo, né, nossa, como eu queria ir para o nosso lar e começa a orar, novo mentor espiritual, para o nosso lar, para desencarnar, né? Só que nós esquecemos. Por quê? Porque é conquista. Então, se nós vivemos bem na carne, agimos com disciplina, cumprimos todos os nossos deveres, consequentemente, aí sim nós vamos ter o direito, nós vamos merecer estar no nosso lar. Ou em situações bem melhores, né?
Se eu ajo, se minhas atitudes são de desequilíbrio e fora dos meus deveres, aí fatalmente eu vou frequentar irmãos não para mim, né? Vou estar ligado aos não para mim. Porque é a minha transformação, é a minha intimidade que me coloca em situação melhor ou pior. São os meus pensamentos, falamos agora há pouco. Que a espiritualidade fala que a única liberdade que nós podemos dizer que é livre é o pensamento. Só que nós já temos ideia, percebemos a espiritualidade nos fala que nosso pensamento também deve ser vigiado. Porque o nosso pensamento também cria. Nosso pensamento também reflete, nosso pensamento também é um plano. E segundo a espiritualidade, o nosso pensamento é o nosso cartão de visita e ele reflete a nossa identidade. Não é minha imagem, minha aparência, não é minha forma de dicção, de falar bem, de escrever bem, não é meu intelecto, é o meu pensamento. Através disso tudo, desse conjunto, eu reflito em mim a vibração, a aura, a energia. E a partir disso, a espiritualidade começa a perceber qual grau evolutivo eu me encontro, quais são as minhas tendências. Então eu tenho que entender que ser livre no conceito da doutrina espírita é bem diferente do que a humanidade veio trazendo, que o senso comum veio trazendo principalmente nas últimas décadas. Porque estamos imbuindo com várias leis humanas que nos garantem alguns direitos, mas não nos fazem refletir sobre os deveres que nós devemos ter, sobre a responsabilidade que devemos ter. E a doutrina, ela vem nos mostrar o reflexo dessas ações em desequilíbrio. Como citamos a maior parte de nós homens que fugimos do lar, e eu falo de nós homens porque, né? Boa parte de nós fugimos ainda. Nós fugimos porque nós queremos libertinagem. Nós queremos agir torto e direito. É como se fosse adolescente, né? Meu dinheiro é meu, é tudo meu, eu quero curtir minha vida, eu não quero responsabilidade. É assim? Eu não quero ter filho, eu não quero responsabilidade. Esquecidos que é isso, são essas responsabilidades que nos fazem adquirir essas novas experiências. Nós fugimos do lar, fugimos do trabalho, fugimos do convívio social e, na verdade, reencarnamos para que, convivendo em sociedade, convivendo no lar, reharmonizemos relações do passado em desequilíbrio. Então, quando a gente sai e foge de uma situação de responsabilidade, nós estamos negando a nossa própria reencarnação, nossa própria programação reencarnatória. Olha que interessante. Fuga das nossas responsabilidades. E vai adiantar alguma coisa? Não. Porque nós vamos desencarnar. E nós vamos reencontrar. A diferença é, a espiritualidade é muito categórica quando ela fala para a gente, lá na obra Reencarnação em Ação, conta-nos as experiências dos espíritos que encaram situações dificílimas e que, ao olhar no espelho, comentou: e aqui, se eles negarem a responsabilidade e fugirem? Aí o mentor fala assim: eles voltarão a reencontrar em situação pior do que se encontra. É mais ou menos assim, uma ideia, né? A gente tem notícia lá daqueles companheiros nossos que são chipófagos, né? Aquelas pessoas que nascem ligadas, né? Uma na outra. Temos algumas notícias. Olha que interessante. Imagine que reencarnamos. É uma ideia só, não vamos falar aqueles, tá? Imagine que eu reencarne com qualquer um de vocês aqui como irmão e pai, ou esposa. Aí tanto faz. E é claro que são duas personalidades diferentes, com livre-arbítrio, cada um, com experiências diversas, com desejo, o ego, o egoísmo, o orgulho de cada um, e começamos a conviver e eu desisto, fuja. Não quero mais, beleza. Próxima encarnação eu faço de novo, na próxima eu faço de novo, na próxima de novo, e enfim, o ódio não vai ser trabalhado, não vai. Se eu nascer como chipófago, adianta eu falar assim: qual eu quero fugir? Tem qual? Isso está sendo grave, meu embrião com o embrião dessa pessoa. E tem que conviver com ela há 40, 50, 60 anos, colado um no outro. Tem como fugir? É possível? Imagina nascer com teratogenia severa. Tem que ser cuidado para aquela pessoa que eu odeio.
Ou que eu não quero ser ensinado dessa forma? Não tem como. Tem limitações que a própria lei, o amor mesmo, nos faz conviver obrigatoriamente sem fuga. E nós, no outro espírito, nós temos a oportunidade de começar a entender isso e não precisar disso. Nós não precisamos disso. Nós temos a oportunidade na mão de entender que aqueles assuntos, aquelas pessoas difíceis que convivem do nosso lado, no trabalho, aquilo ali é uma oportunidade de reajuste. E que se eu não reajustar agora, eu vou ter que reajustar um dia, em situação pior. Então, se já está difícil, imagine pior. O que nos cabe fazer se nós somos minimamente racionais? É parar, engolir seco, né? E falar assim: opa, lembra-se lá do nosso companheiro Saulo, no momento que ele estava lá na estrada de Damasco, que viu Jesus? No momento que ele viu Jesus sentar do cavalo, o que ele falou? Senhor, o que queres que eu faça? Olha a diferença. Antes, como Saulo, ele impunha regras, dominava, mandava, e era obedecido. De repente, quando ele reconhece o seu erro, quando ele reconhece que as suas experiências já não são mais boas para ele, porque ele já está macerado ele já estava se macerando já intimamente, de remorso. Quem estudar a obra Paulo Estevão sabe o que ele está falando. Ele para e fala assim: Jesus, mestre, eu me falo que a lei divina diz para eu fazer. Aí Jesus instalou o dedo, né? Que ele se transformou em Paulo, não foi verdade? Foi isso que aconteceu? Jesus instalou o dedo. O que aconteceu? Jesus mandou ir lá para a cidade para encontrar com os seus discípulos, né? Olha o orgulho sendo trabalhado, porque ele queria perseguir. Ele era livre, não era livre? Para fazer o que quisesse. Ele poderia, por exemplo, de acordo com o seu conceito de liberdade mundano, ele poderia cair no cavalo e falar: quer saber de uma coisa? Agora que eu vou arrasar mesmo todos os cristãos. Poderia. Livre-arbítrio. Só que ele já estava começando a entender o mecanismo da lei. Ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que queres que eu faça? E ele foi se encontrar lá com o discípulo, e depois disso, o que aconteceu com ele? Se retirou por 3 anos no deserto, estudando o Evangelho de Mateus. Olha que interessante. Ele estudou, necessidade de estudar. A partir do momento que ele entendeu, começou a entender o Evangelho. E olha que interessante, mais interessante. Ele se encontrou com Astra e Prisca. E quem era Astra e Prisca? 2 indivíduos que ele, como Saulo, assassinou os pais lá, os filhos, se não me engano, familiares deles. Ele mesmo assassinou eles. E Astra e Prisca não poderia? Vingança, ódio. Ah, Saulo, como a gente pensa nesse safado, agora eu vou acabar com você. Não é assim? Eles falam lá. Eles já entendiam a lei, por conhecer a lei. E agiram com a liberdade de possuir, com responsabilidade de conhecer. Receberam Paulo como irmão, instruíram Paulo, direcionaram Paulo por 3 anos como irmão. Olha que interessante. E esse resgate que nós somos convidados a fazer no nosso dia a dia mesmo, é esse mesmo. Eram livres, tinham livre-arbítrio para agir da forma que quiseram, mas agiram com responsabilidade dentro da lei que entendiam com Jesus. Olha que interessante. Então, em momento algum, a nossa liberdade ela vai ser ceifada, ela existe. E sempre continuará existindo. Só que não é da forma que nós entendemos. A diferença é essa. Isso, olha que interessante. Paulo voltou para a cidade e foi recebido de braços abertos? Não. Foi apedrejado, foi cuspido, foi vilipendiado, foi negado pelo pai. Olha que interessante, o pai. Foi negado pelo pai, pelo amigo. Enoque, se eu não me engano o nome dele, não me lembro exato. O que demonstra isso para a gente? Que agir com a liberdade no senso comum é interessante, né? Se eu sair daqui por agora, por exemplo, você fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de doutrina. Vou no bar e chacar, eu te garanto que 50% das pessoas que convivem comigo ou mais vão estar junto comigo. Ei! É o cara mais bacana do mundo, mais legal, mais fantástico, o mais alegre. Não é assim? O mais interessante. Essa ideia que o mundo me proporciona. Agora, a ideia que a lei de responsabilidade me traz é a ideia de Paulo. Enquanto Paulo era Saulo, ele entrava nas sinagogas e as pessoas aplaudiam ele.
quando ele começou a se transformar em Paulo, todo mundo o negou. Porque é reflexo da ignorância, lembra do Evangelho do Espiritismo, do Livro dos Espíritos? O que eles falam para a gente? A reação da ignorância diante da verdade é a violência, é a negação. Então agir com responsabilidade vai gerar reflexos que vai balançar, sacudir nossa intimidade, vai sacudir meu pensamento. Paulo chorou. Ele chorou amargamente porque o pai o negou. Porque o pai não aceitou de volta. O pai dele como louco. Olha que interessante. As noções de liberdade que o mundo nos proporciona, a humanidade nos observando um cristão agindo. Para eles, o cristão é louco. Para o cristão é, como algumas pessoas falam, é bobo, né? Caridoso, auxilia as pessoas, ampara as pessoas, dá sempre a segunda parte, a outro lado da face, né? Sempre oportunidade, ama indistintamente, perdoa. A pessoa é louca, é boba. Então nós temos que entender que a humanidade não aceita ainda, no senso comum, essas noções de liberdade com responsabilidade. E nós temos na mão a oportunidade de nos promover ao próximo passo da evolução. É como se fosse assim: a humanidade está aí vamos colocar que a humanidade está no 30% do potencial máximo dela. Nós temos a capacidade de entrar em 40, 50, 60 e avançando, acelerando o nosso processo evolutivo, acelerando o nosso estado de intimidade. A partir do momento que nós estudamos o Evangelho, nós entendemos a lei e começamos a agir de acordo com a lei, nós começamos a avançar aceleradamente. E aí nós vemos, por exemplo, nosso lar, André Luiz, convivendo com sua mãe, que já está em outras esferas espirituais muito superiores ao nosso lar. As noções de vida dela, de existência, de responsabilidade dela, já eram muito superiores às noções do nosso lar. Que já era um país, já uma cidade muito bem organizada, muito disciplinada, com caridade ali, ó, com amor no exercício. Olha que interessante. Nós vemos lá na obra do Mundo Maior também, como na obra de Causa e Efeito também, espíritos que conviveram na humanidade, se dedicando à família, sofrendo, sendo traídos, enganados, maltratados, mas sempre perseverantes no bem, usando a sua liberdade de forma equilibrada, com noção de responsabilidade, e que já são espíritos de altíssima hierarquia. Está lá Silas auxiliando no plano espiritual, acho que é Silas ou Alves. Auxiliando, ele para. E André Luiz fala assim: meu amigo, mas vamos parar? Já acabou o serviço? Aí ele fala assim: André, é porque nós temos conhecimento. A partir daqui, só quem tem moral, quem tem amor consegue. E o amor só é conquistado a partir do momento que se utiliza toda a lei divina, que age de acordo com a lei divina e se transforma de acordo com a lei. Está vindo aí uma Cipriana, ela sim tem muito amor no coração, tem muita experiência, ou seja, irmã Cipriana é a última que ela fala, ela conta como ela adquiriu aquela capacidade. Ela instalou no seio familiar, tinha as experiências do passado dela, tinha, todos nós somos frutos de nossas experiências. E ela começou a sofrer os reflexos da sua própria ação, porque ela é de causa e efeito. Ninguém sofre sem merecer, né? Ele sabe disso. A lei divina nos mostra isso. Só que ela, ao receber a reação das pessoas, ao ser enganada, ao ser todo o processo lá que macera o coração de uma mulher na família, ser negada pelos filhos e tudo mais, ela trocou, ela agiu com a liberdade que lhe proporcionava, com responsabilidade, dando a outra face. Sempre com amor, paciência, tolerância, adquiriu. Ela aproveitou bem. E é isso que nós devemos fazer como espíritos. É isso que nós devemos fazer como cristãos, como humanos. É ter noção de que nós somos livres para fazer o que nós queremos. E como diz Emmanuel lá na obra Fonte Viva, agir com o bem por amor ao bem. Por amor ao bem. Não porque agir com o bem
jeito melhor, por exemplo, se eu for caridoso, eu vou estar em nosso lar. Se eu for caridoso, lá no plano espiritual, mas aí depois não não, eu posso ir lá para a mansão do caminho, né? Uma coisa assim, ser resgatado mais rápido, não. O que vamos falar lá na fonte viva? Que nós devemos, como Espírito, entender a necessidade de praticar o bem. Não porque eu vou ter um pagamento, algo em troca, mas porque é o certo e é o bom. O que me satisfaz, o que me completa, o que me alegra. Ver o meu irmão sorrir, ver o meu irmão feliz, me alegra. Então, fazer o bem por amor. Agir por noção, com as noções de verdade, somos livres para fazer o que quisermos. Mas agir com a responsabilidade, com a minha responsabilidade de agir, diante das minhas liberdades diárias, vai ser exemplo para aqueles que convivem comigo. Eu tinha umas falsas ideias, eu tinha esse pensamento. Eu pensava no passado assim, que eu ia ser espírita, ia estudar, ia fazer caridade, e que eu ia ter uma família toda harmoniosa, e que eu ia encontrar uma esposa equilibradíssima, né? Que eu ia acabar, que eu ia ter sintonia com um filho assim, angelical, aquela coisa mais fantástica. É interessante isso. E eu fui estudando doutrina. Eu falei assim, mas peraí, olha que interessante essa reflexão. Eu estou estudando doutrina, não estou? De certa forma, eu estou adquirindo uma certa maturidade mental. Uma certa capacidade de refletir e raciocinar de forma diferente do senso comum, fora da caixinha da humanidade, dentro da caixinha de Jesus, da lei. Né? Não seria desperdício um indivíduo desse ter um ar de equilíbrio? Pensa, gente. Pensa pra gente ver. Nós estudamos doutrina muitas vezes querendo fugir das responsabilidades, pelo contrário. São melas que vão ser a coroação da minha mudança de experiência. Então, conviver num ambiente difícil, a gente tem que agradecer, porque ali, você estudou agora vem cá. Olha a oportunidade, olha a esposa difícil, o marido difícil, olha o filho difícil, a filha difícil, olha o patrão difícil, o trabalho difícil, olha a sociedade difícil, para que você receba os reflexos e plante uma nova experiência em você, para que você seja útil. Para que você seja útil. Quando nós vamos estudar a caridade na evangelização do Espiritismo, eles falam para a gente: ninguém é tão evoluído, tão perfeito, que não tenha nada a receber, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. E nós convivemos em constante permuta, o tempo inteiro. Quando você aprende de alguém levando para alguém, nesse momento agora, e nós sabemos disso, que tem um mentor espiritual da nossa família de alta hierarquia que está extremamente alegre conosco, e nós estamos buscando algo que eles estão, nos chamando a atenção há muito tempo. Para que nós pensamos, claro, mas para que nós também levemos a quem convive conosco. Olha que interessante. Porque é verdade que nesse momento aqui tem aproximadamente 30 pessoas. 30 pessoas. Mas é verdade que cada um convive pelo menos com 10 pessoas no seu dia a dia. Pelo menos com 10 pessoas. Acredito que é mais. Então, se nós analisamos o bem e refletimos o bem, essas pessoas vão ter ali o quê? Um exemplo, assim, claro, o exemplo tem que ser Jesus, claro, mas muitas pessoas não querem abrir o olho para Jesus. Não querem ouvir Jesus, nem querem entendê-lo. Nós podemos ser um exemplo de virtudes no nosso lar, utilizando bem a nossa liberdade, de acordo com a responsabilidade que a lei divina nos convida. Olha aí o processo de evangelização da humanidade. A gente confunde muitas vezes e acha que falar é o que evangeliza. A espiritualidade nos fala lá no Evangelho do Espiritismo, eu não me lembro qual capítulo, fala assim pra gente, para aquele que busca o mesmo caminho que nós, fala. Então nós estamos argumentando aqui, tem gente que muitas pessoas estão pensando, refletindo, né? Porque todo mundo está buscando a mesma coisa. Para aquele que não quer ouvir o mesmo caminho que você, exemplifique. Vivencie, demonstre em atitudes. Tenha ações. Muitas vezes em silêncio. Muitas vezes caladinho. Jesus, quantas vezes ele fez isso, né? Tendo qualquer hora, né? Calado, silenciado. Não falava nada.
demonstrando que muitas vezes o silêncio também é exemplo. Então, agir com noção de responsabilidade e ter essa noção de responsabilidade é o que vai evangelizar a humanidade. Em momentos propícios, vamos falar. Em momentos propícios, vamos só exemplificar. Em cada contexto diferente, uma ação diferente. Como nós citamos, se cada um de nós corrigir com 10, multiplicamos os 30 que está aqui por 10, fica 300. 300 começa a ter e ver, enxergar uma noção diferente de responsabilidade, de liberdade. Entendendo e percebendo isso, muda um pequeno hábito. Mudou um pequeno hábito, muda a experiência. Mudou a experiência, mudou o seu eu. Mudou o seu eu, avança. Uma simples experiência alterada, você já é um ser novo. Você já é um indivíduo, já é um espírito, consequentemente mais próximo de Jesus e já mais próximo de Deus, se reharmonizando com a lei, porque Deus quer isso. Que mãe essa consciência, claro, mãe de amor, né? Porque nós sabemos que tem vários tipos de mãe. Mãe é espírito. E espírito tem várias hierarquias espirituais, né? Mas uma mãe, ela não quer jamais o mal para o seu filho. Ela quer sempre o bem. E muitas vezes ela é aquele puxãozinho de orelha, né? Aquele cascudinho, aquele não. O filho chora. Faz mãe, não. Quer dizer, semelhante a filho. No futuro o filho agradece. Muitas vezes nem se lembra. Mas as atitudes deles são moldadas por essa disciplina. Limita-se a liberdade para que haja um ganho futuro mais feliz. E é assim que a lei age conosco. Ela nos vem impondo limites. Limites físicos, limites mentais, limites sociais, limites econômicos. Eu estava achando interessante, olha a reflexão. Algumas pessoas falam, né? Nossa, no passado era melhor que a gente tinha carne todos os dias na mesa, né? Hoje em dia a gente não tem carne na mesa, né? Assim que as pessoas falam. Eu ouvi muito falar isso. Mas é interessante. Alguém já estudou a aula do nosso lar com cuidado e com atenção? Nosso lar está num processo evolutivo bacana, né? Aí o mentor espiritual vem contar para André Luiz como foi o processo, quando ele assumiu o nosso lar. Ele conta que nosso lar, quando ele entrou no nosso lar ele tinha uma vida muito material, parecida com a nossa vida aqui. E que ele começou a mudar os hábitos em nosso lar, na sociedade. Um dos hábitos que gerou uma confusão muito grande foi a alimentação. Ele começou a mudar a alimentação das pessoas. Olha que interessante. Aquela alimentação grosseira, aquela semelhante na terra, começou a ser mais fluídica. Começou a treinar, a alimentar, a respirar. Lá no plano espiritual. No início, uma confusão. Nossa, um pandemônio, uma confusão danada. Depois todo mundo entendeu o benefício. Nós sabemos que as vísceras dos nossos irmãos animais, na verdade, os animais são nossos irmãos em evolução. Olha que interessante. E que já não é dado para nós ainda. Nunca foi, né? Porque os médicos falam que nosso próprio intestino não é intestino de animal carnívoro. É herbívoro. Mas aí é atenção também. Não vou entrar nesse método porque eu não sou doutor, nem sou médico, mas já estudei bastante, razoavelmente em respeito. E nós nos alimentamos de carne. E são nossos irmãos em evolução. Olha que interessante. Não a alimentação, de certa forma, pode ser benéfica para a gente? Porque muitas das doenças que nós temos é por excesso. Excesso de vísceras de animais, por exemplo. Aí a gente pensa assim, tem aquela frase que fala que há males que vão para o bem? Um amigo meu que fala assim, há males que vão para Belém, mas há males que vão para bem. São coisas que acontecem no dia a dia, e aí eu começo a pegar aquela mesma questão que nós estamos agora do Consolador, que quanto mais maduro o Espírito, mais ele percebe que tudo o que acontece é oportunidade de aprender. Talvez nós começamos a pensar, então peraí, se nós estamos passando por uma situação difícil economicamente, se a alimentação da forma que está não é uma alimentação boa, equilibrada para o meu organismo, já que eu pretendo entrar no ambiente espiritual, já não é o momento de começar a me reeducar, aproveitar a oportunidade. É uma ideia, tá? Só para a gente refletir. Que isso vai nos colocar como espírito superior, não é isso. Estou falando que já é para a gente refletir. Atenção. Mudança de hábitos.
Alguns hábitos não me são saudáveis. Um exemplo, por exemplo, a bebida alcoólica, o uso de drogas. E drogas de todas as formas que você puder imaginar. Né? Todo tipo de performance. O pensamento. Esse sentimento rancoroso nosso que gera úlcera, gastrite, câncer. Então não é o momento de começar a perceber isso, entender isso e começar a mudar alguns hábitos e me adequando, me preparando para essa nova sociedade que vem, para esse novo mundo que vem, que é um mundo mais centralizado, e as pessoas falam de mundo de regeneração, mas não percebem que regeneração, mundo de regeneração, ele é criado por nós, espíritos. Somos nós que criamos o processo de regeneração. O mundo só vai estar regenerado se nós nos regenerarmos. Então comece a me adequar, usando a minha liberdade com responsabilidade. Acho que combina muito bem. Liberdade com responsabilidade. Então agir livremente não é fazer o que eu quero, é o que eu devo. Olha que interessante, é o que eu devo fazer. É o que eu devo fazer. Com noção de responsabilidade e de causa e de efeito. Me projetando para o futuro. Porque o jovem pensa muito no agora, né? Ele age ser todo direito, ninguém nem sabe. Nós já somos seres maduros. Maduros espiritualmente para compreender e para agir melhor. E atestar e certificar essa maturidade só vai acontecer a partir do momento que eu mudar os meus hábitos e agir de acordo com o que eu compreendo. Sem isso, eu vou ficar como aluno repetente na sala de aula. 3, 4, 5, 6, 10 anos, quantos for, ficar repetindo a mesma série, sem avançar. É esse mecanismo que a lei vem nos convidar. É essa a proposta da espiritualidade para a gente. É entender a lei, compreender a lei. É uma noção que até um amigo falou para a gente, eu lembro há 10 anos atrás. Isso ficou na nossa cabeça e nunca saiu. Graças a Deus, né? Pelo menos dessa vez, né? Falou assim, ó, primeira ideia do espírito que deve ter é a ideia de primeiro passo. Nossa, instrução. Primeira coisa que eu faço é isso que eu estou fazendo, é instruir, conhecer, compreender, refletir, pensar, discutir, dialogar. Vamos lá, vamos aqui fazer um grupo de estudo aqui na casa. Primeira vez que tem, vamos entender. Segunda coisa, fé. A fé raciocinada, que é essa fé. Eu reflito, eu vejo a lei, vejo o que é bom, mas qual Paulo faz? Espera aí, o que eu quero é isso, mas o que Jesus fala aqui, opa, né? Fé raciocinada, tem que confiar no que eu estou estudando. E a terceira que coroa o trabalho. Aí as pessoas falam assim, eu tenho que ir para a campanha do filho, claro, eu tenho que fazer aquilo, claro. Mas esse trabalho aqui é em minha intimidade. Porque é isso aqui que muda o meu sentimento. É isso aqui que muda a minha experiência. E é isso que me projeta, me coloca como espírito superior. E colocou Jesus como espírito crístico. E colocou Emmanuel como um dos catalogadores da doutrina espírita do Evangelho com o Espiritismo. Eles se promoveram através da instrução, da confiança, porque entenderam. Paulo fez isso. Era Saulo, estudou 3 anos, continuou estudando, mas estudou 3 anos primeiramente. Acreditou fielmente naquilo que ele estudou, viu que era verdade. Voltou para a cidade, lembra lá? Senhor, como eu faço para te seguir? Volta para a cidade, não volta que eu te fiz, né? Ter falado lá com o preço que voltou para a cidade, ficou no deserto. Poderia ficar no deserto em contemplação, né? Estudando, orando, como é bela a criação divina. Não. Voltou lá para a cidade onde ele plantou, onde ele fez o mal. E começou a colher, mudando a sua intimidade no trabalho que ele tinha que fazer. No início, eu não faço o que eu gosto, porque o que eu gosto não é bom para mim. Depois ele falou, olha a última frase dele lá, que é dito para a gente, o próprio Evangelho, né? Eu e o Mestre somos um. O que quer dizer com isso? Tudo que Jesus me disse para fazer, eu faço agora com naturalidade. A minha ação é natural dentro do que ele falou. É um hábito já ser caridoso, ser paciente, tolerante, perdoar, entender, refletir, agir
livremente com responsabilidade. É isso que Paulo quer dizer. Já virou um hábito. Eu não preciso mais me esforçar, nossa, vigiando, porque eu repeti tanto, que já o quê? Já entrou em minha experiência. E agora é uma experiência. Paulo mudou a experiência dele. Por isso que ele fala que eu e o Mestre somos um. Eu e a lei somos um. E nós somos convidados espíritas a interpretar a lei, sair dessa encarnação já com hábitos novos, já através da repetição, e falar com Jesus, com Paulo, né? Que nós, e a lei que nós compreendemos no momento, já temos perfeita sintonia e simbiose. Minhas atitudes já são de acordo com a proposta que eu tinha, que eu estudo na doutrina espírita. E como que eu adquiri isso? Somente lidando no meu dia a dia com os reflexos, com as ações daqueles que eu convivo e convivi no passado, refletindo algo diferente do que eles refletem para mim. Diferente com a gente. Então a gente agradece a oportunidade. Já passando do tempo, a gente fica dialogando aqui, passa uma hora assim, eu nem vejo. Espero que tenha ficado alguma coisa em mente. A Casa Miramês, como outras casas que nós participamos, oferecem oportunidades diversas de aprendizado, indicam obras. É importantíssimo o estudo, é importantíssimo a busca individual. Nesse aspecto, parece egoísmo, mas não é. Mas é necessária a busca individual de cada um. O que nós fazemos aqui é trocar ideias e auxiliar um ao outro, mas a carregar a cruz, né? Isso é de cada um. Isso é responsabilidade de cada um. Então, que Jesus nos ampare para todos e que nos possibilite outras oportunidades de estudar outros temas, de ampliar mais o raciocínio, principalmente de viver o que nós aprendemos. Podemos ter certeza que amanhã, depois da manhã, vão vir situações em que vão ser necessárias nós utilizarmos essa reflexão. Porque Deus não faz pesados, alguns frágeis, mas nos oportuniza sempre novas aquisições de experiência. Então, oportunidades vão ter mil para podermos sedimentar as ideias que são tecidas e são adquiridas por nós através do estudo. Agradecemos. Bom, nós agradecemos ao Jonas, né, que fez esse estudo para nós. E ele falou tanto, né, em evangelização, em instruir. E nós estamos aqui, né, com a oportunidade, da Casa Miramês, já preparada aí as salinhas, né, para os estudos. É isso que o convite é do Departamento de Infância e Juventude, para trazer as crianças, trazer os jovens, para isso, pessoal, para educar, né, para entender essa lei, né, de liberdade e tantas outras leis. É um momento, então, de responsabilidade dos pais, né, de trazer os jovens, as crianças, para essa evangelização. Então, os dias são segunda e quarta-feira, evangelização infantil de 3 a 12 anos e juventude de 12 a 16. Sábado, a partir das 14 horas, para a mocidade, a partir de 17 anos. E domingo, evangelização dos bebês, 0 a 3 anos, e evangelização infantil de 3 a 12 anos. Quem se lembra aí do catecismo, né? Acho que a nossa época aqui é catecismo mesmo. Gente, era bom demais, né? E arrastado, levando assim para a aulinha, né? Puxando, né? Saudade, né, gente? Era bom demais. Mas isso tudo que contribuiu, né, pessoal, para que a gente crescesse, né? Evangelizado, né? Cidadãos melhores. E eu lembro até hoje da evangelizadora lá, Zumira, que era uma casa, né? Naquela época era a casa, né? A casa, todos tinham alpendre. Então era todo mundo, as crianças sentadas em alpendre, na cadeira, com livrinho, e ali tentando aprender, a gente atormentando ela e ela tentando nos ensinar. Então, gente, traga as criancinhas, traga os jovens, né, que é muito importante, que vai contribuir muito para o entendimento da luz da doutrina espírita, para essas leis morais. Tá? Inclusive, lá no Livro dos Espíritos,
né? Quem quiser aprofundar mais o estudo, entender mais um pouquinho, está lá essa lei lá, lei de liberdade e tantas outras. Interessante falar isso, porque a gente está falando do direito, tem muito esse conceito, por exemplo, ultimamente, de falar que a criança que escolhe o futuro, né, qual que ela quer ser. E a ideia que eu tenho que trazer é o contrário. O pai tem responsabilidade de direcionar os filhos. Então, levar a primeira divulgação, ensinar sobre Jesus é primordial, principalmente dos 0 aos 7 anos, para a gente sabe como é que é o processo encarnatório, que você dá no momento do nascimento, mas é um processo, né, que leva tempo. Isso é responsabilidade do pai direcionar a criança também, porque isso vai auxiliar ele a ter bases para aí sim, quando a gente vê com todo o seu processo encarnatório completo, de saber escolher bem. Então é responsabilidade do pai, como dizemos, liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Responsabilidade, né? É isso aí. Bom, tem mais um pedido aqui, pessoal, é da assistência social, tá? O pessoal está precisando aí, para compor as cestas básicas, arroz, açúcar, óleo, fubá, farinha de mandioca, sabonete. Quem puder colaborar em fazer as doações, pode trazer, deixar na recepção, ou então fazer também a doação através, né, de PIX, né, ou transferência bancária. A gente tem essas informações todas na recepção. Quem quiser colaborar, ficaremos muito felizes para compor, ajudar a compor essas cestas básicas das famílias assistidas na casa, tá bom? E o último recadinho, vai iniciar agora dia 30/9, o curso de tarefeiro. Então a casa está preparando as pessoas para se tornarem um tarefeiro voluntário na casa. Vai começar dia 30 agora, à noite, vai ser um curso de 3 meses. Quem quiser participar pode deixar a sua inscrição na recepção, deixar o nome, telefone, para fazer a inscrição ali na recepção, tá bom? Então estão convidados. Bom, para a prece final, eu pedi o João para fazer mais uma música para nós, que vai ser a nossa prece final, e após essa música, vamos ter o passe. Quem quiser receber o passe pode aguardar no salão, em silêncio, que vai acontecer, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma boa noite. Glória